Olá, Bianca, bom dia, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 27 do mês de outubro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de matemática, hoje na página 64. Na página 64, nós começamos, na aula passada, observando a circunferência representada e esse pontinho preto. Esse pontinho preto que está no centro, que está no meio da circunferência, é chamado de centro. Então, esse é o centro. Na letra A, pedia para pintar a superfície no interior da circunferência, tá? O centro da circunferência é também o centro do círculo, que você vai pintar. Então, você vai pintar todo esse espaço aqui. Na letrinha B, pedia para marcar um ponto qualquer na circunferência que você desenhou. Com uma régua, traça um segmento de reta ligando o centro do círculo no ponto reto ao ponto que você marcou na circunferência. Esse segmento é chamado de raio. Então, a prof vai marcar aqui agora. Então, eu marquei aqui, peguei a régua, passei um traço aqui. Então, aqui diz que todo segmento de reta que une o centro do círculo a um ponto qualquer, o meu ponto qualquer eu coloquei aqui, é chamado de raio. Então, esse aqui é o raio. Agora, prolongue o segmento que você traçou, o raio, partindo do centro até encontrar outro ponto da circunferência. Esse segmento de reta que passa pelo centro do círculo e tem suas duas extremidades na circunferência recebe o nome de diâmetro. Então, se eu marcasse um outro ponto aqui, marquei um pontinho aqui, e eu fosse traçar o segmento dela do centro até lá, esse é chamado de diâmetro, certo? Todo segmento de reta que une um ponto a outro é chamado de diâmetro. Então, muito bem, vamos lá. Compare os dois comprimentos do raio e do diâmetro. Então, a prof colocou mais um pontinho aqui e puxei o tracinho do raio para cá, para ficar mais fácil de você entender. Então, a pergunta é, se nós compararmos os dois comprimentos, aqui o do raio e aqui o do diâmetro, o que nós podemos dizer sobre eles? O raio, ele é do mesmo comprimento que o diâmetro ou ele é a metade? A metade, né? Muito bem. Então, nós vamos escrever. Então, o comprimento do raio é a metade do comprimento do diâmetro. Na próxima página, nós temos algumas circunferências que aparecem em alguns objetos. Nós temos a xícara, nós temos o pires, nós temos a lupa, nós temos um prato e nós temos o aro de uma roda de bicicleta. Então, muito bem. Onde que está as circunferências nesses objetos? Então, você vai pegar o lápis de escrever e vai contornar aqui, ó, a bordinha do pires, a bordinha da xícara, aqui, ó, na lupa, aqui no prato e aqui no aro da roda da bicicleta. Aqui nós vamos colocar os nomes dos elementos que aparecem no círculo, né? Então, nós vimos que essa medida aqui, ó, essa linha que divide a circunferência é chamada de diâmetro. Então, nós vamos colocar o nome aqui. Esse aqui é diâmetro, esse aqui é o raio, esse contorno aqui é a circunferência e esse pontinho preto é o centro. Muito bem. Então, nós temos a circunferência, nós temos
o diâmetro, esse aqui é o raio e o pontinho preto é o centro. Nós temos uma sugestão de leitura. Se você fosse um círculo, esse livro apresenta como o círculo e seus elementos podem ser encontrados em diferentes lugares. As divertidas ilustrações de Francesca Carabelli trazem animais representados, pessoas em afazeres do dia a dia, em que formas geométricas relacionadas ao círculo estão presentes. Esse aqui, na página 66, foi tarefa de casa, certo? E agora nós temos na página 67 imagens para nós completarmos com frases, completar as frases com as formas geométricas semelhantes a elas. Vamos lá? Observe as imagens e complete as frases com as formas geométricas semelhantes a elas. Então, nós temos na letra A, geoglifos são extensas valetas escavadas na terra e foram descobertos na Amazônia à medida que árvores foram cortadas. As marcas gigantes deixadas no solo desenham uma figura geométrica que se parece com o quê? Com uma circunferência. Vamos escrever então. Letra B, o bambu. Então aqui nós temos uma circunferência. Agora o bambu. O tronco do bambu, ele lembra qual sólido geométrico? O cilindro. Letra C. As sementes que dão origem ao creme de mostarda, que acompanha o cachorro-quente, lembram pequenas o quê? Pequenas esferas, né? Esta espécie de melão tem um formato que lembra o quê? Uma esfera. Na próxima página, página 68, esse desenho aqui foi feito somente com circunferências, certo? Então, nós temos várias circunferências reunidas que uma acaba sobrepondo a outra, certo? Você vai pintar usando 4 cores, de forma que essas regiões aqui vizinhas não tenham a mesma cor. Não use a cor preta, tá? Então, você vai pegar, escolha uma cor, pinta essa parte aqui todinha. Depois você pinta essa, depois essa aqui, depois essa. E essas partes aqui de dentro, um pedacinho de cada cor, tá? Dessas 4 cores que você usou ali. Um pedacinho aqui dentro de cada cor. As regiões vizinhas são aquelas que estão próximas uma da outra. Nessa figura ao lado aqui, por exemplo, a região A é vizinha da região B, também da região C e também da região D. Agora, a região B é vizinha das regiões A e C. E a B não é vizinha da D. Vocês perceberam? Muito bem. Na próxima página, compor e decompor formas geométricas. Então, no ar, na terra e na água, quantas figuras você consegue montar com o Tangram? Então, o Tangram é aquele quebra-cabeça que possui 7 peças geométricas, né? Nós podemos compor avião, pato, marreco, foguete, pessoa, casa, gato, peixe, barco, pato, né? Várias possibilidades que nós podemos com o Tangram. Então, na próxima página, nós temos as formas geométricas planas que nós encontramos no Tangram, né? Vocês já conhecem, no segundo ano vocês também já estudaram, no primeiro ano também. Então, as peças do Tangram, por apresentarem formatos especiais, e eles são formatos que se relacionam entre si. Então, eles permitem o quê? Além do encaixe, eles permitem diferentes manifestações artísticas, porque eles se transformam em um passatempo de pessoas de todas as idades.
Nas aulas de matemática, as peças desse antigo jogo chinês são úteis para estudar geometria e outros conteúdos. Nesse módulo, nós vamos estudar, por meio da composição e da decomposição de formas geométricas planas, como as que nós encontramos no Tangram, nós vamos estudar alguns polígonos e reconhecer importantes propriedades geométricas. Para isso, utilizaremos o Tangram, o mosaico, papel pontilhado e alguns recursos tecnológicos. Vamos começar explorando as peças do Tangram. Então, você já estudou que o Tangram possui 5 triângulos de 3 tamanhos diferentes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 triângulos. O total de peças do Tangram são 7. Então, das 7 peças do Tangram, 5 são triângulos, certo? Nós temos triângulos de 3 tamanhos diferentes. Esses 2 do mesmo tamanho, esse outro médio e esses 2 pequenos, certo? Há 2 triângulos grandes, um médio e 2 pequenos. É possível compor triângulos com 2 triângulos grandes. Olha aqui, ó. Quando nós pegamos os 2 grandes aqui reunidos, nós compomos um triângulo maior, certo? E também nós podemos compor com 2 triângulos pequenos. Se nós pegarmos esses 2 aqui juntos, nós iremos compor um triângulo médio. O triângulo pequeno, esse aqui é a metade do triângulo médio, metade desse aqui. E esse triângulo médio é a metade do triângulo grande, certo? Muito bem, agora nós vamos explorar. Com triângulos pequenos, nós vamos compor as peças indicadas. Escreva a quantidade de triângulos pequenos usadas para formar um quadrado. Quantos triângulos desse tamanho que nós vamos precisar para formar um quadrado? Um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Quantos? Para formar um quadrado, é só nós encaixarmos esse com esse. Nós precisaremos de quanto? De apenas 2. Para compor essa peça aqui, o paralelogramo, quantos triângulos pequenos nós iremos utilizar? 2 também. E para compor o triângulo grande, quantos triângulos pequenos nós precisamos? 4. Na próxima página, a letra B pergunta assim: o triângulo pequeno, ele é a metade do triângulo médio. O triângulo pequeno é a metade de quais peças do Tangram? Triângulo pequeno. Ele é a metade de quais peças? Ele é a metade do médio. Ele é a metade de um quadrado. E ele é a metade do paralelogramo. Paralelogramo. Na letra C, quantos triângulos grandes são necessários para cobrir o quadrado formado com as 7 peças do Tangram? Triângulos grandes. Então, aqui está o Tangram. Triângulos grandes. Quantos triângulos grandes são necessários para cobrir as 7 peças do Tangram? Nós temos 2 aqui. Eles já ocupam a metade. Então, quantos mais nós precisamos desse lado aqui? Mais 2. Então, 2 mais 2, 4. Na letrinha D, diz quantos triângulos pequenos são necessários para compor um triângulo grande? São necessários 4 triângulos pequenos. Agora, na letra D. Então, triângulos pequenos, para formar triângulo grande, são necessários 4. Então, se nós precisamos de 4 triângulos pequenos para formar um triângulo grande, então significa que um triângulo pequeno é a 4ª parte do triângulo grande, certo?
Letra F. Quantos triângulos pequenos são necessários para cobrir o quadrado formado com as 7 peças do tangram? Então, são necessários 16 triângulos pequenos. Por quê? Se para cobrir cada triângulo grande são necessários 4 pequenos, para cobrir todo o quadrado do tangram, serão necessários 16 triângulos pequenos. Na letrinha G, com um quadrado e um triângulo pequeno, componha um quadrilátero. Desenhe e escreva o nome dele. Então, com um quadrado e um triângulo pequeno, componha um quadrilátero. Como que é o nome dessa figura geométrica? Trapézio. Um trapézio. Virando a página, com um quadrado e 2 triângulos pequenos, componha formas geométricas que sejam polígonos. Então, precisam ser formados por segmentos de retas. Então, na malha quadriculada, faça o desenho e escreva o nome de cada polígono. Então, nós temos trapézio, nós temos paralelogramo, nós temos triângulo, retângulo, certo? Muito bem. Na número 2, você vai usar a régua para desenhar aqui nessa malha pontilhada o quebra-cabeça do tangram. Então, você vai precisar desenhar aqui nesse espaço as 7 formas geométricas do tangram. Então, você volta na página 70, onde tem o desenho do tangram, aqui, e você vai copiar essas formas geométricas naquela malha pontilhada. Então, você vai desenhar 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um paralelogramo e um quadrado.